E aí, galera? Bem, hoje eu vou falar com vocês um pouquinho da nossa videoaula sobre grade de construção, que é uma parte importante do nosso manual de identidade visual até, e que eu acho importante a gente ter uma noção mais ou menos de como criar essa grade. Eu vou abrir meu arquivo aqui. Bem, esse daqui é um rascunho de uma identidade visual que eu construí para que os alunos exercitassem essa parte de criar e escolher uma unidade modular para construir uma grade para fazer a aplicação dessa logo em cima, já que essa é uma das partes mais importantes do material, do guia de material visual da identidade mesmo. Aqui nós vamos fazer a construção desse manual em cima da largura de alguns desses elementos da própria marca. Nós podemos fazer a seleção desses elementos de outra forma, porém, aqui nós vamos fazer com uma medida da própria marca mesmo, que eu acho até mais fácil para o aluno assimilar as coisas. Ele cria uma identidade, ele tira a largura da grade dele por ali mesmo, pelos próprios elementos que ele construiu. Aqui nós vamos tirar pela largura de S, né? Utilizamos duas guias aqui das réguas que ficam lá em cima, o atalho para elas Command R ou Ctrl R, se estiver fazendo em Windows. Nós vamos tirar aqui a largura de S. Eu vou pegar aqui a minha Pen Tool e eu vou utilizar, vou criar uma linha aqui para que eu tire essa largura e eu possa movimentar ela para poder manipular essas linhas e fazer a minha grade, construir a minha grade. Aqui eu vou distorcer o tamanho dela, já que a única coisa que me importa é a minha largura. Dessa forma eu consigo envolver a minha identidade dessa grade. E aí essa mesma linha eu vou duplicando ela para o lado várias vezes. Posso utilizar o Ctrl D ali para duplicar várias vezes e eu vou fazer a grade horizontal e depois é só inverter isso e eu faço a grade vertical. Dessa forma nós vamos chegar aqui, nessa grade aqui, né? E aí eu vou mostrar para vocês agora como é que a gente faz para aplicar a distorção, fazer essa grade funcionar aqui em cima. Bem, todos os elementos eles têm que obedecer um padrão e esse padrão ele tem que existir para todos, porque essa identidade eu preciso saber qual é a largura desses elementos, quanto de largura ele tem de espaçamento, quanto ele tem de altura, enfim. Nós precisamos fazer o encaixe dela. Eu geralmente ensino para os alunos da forma mais simples de fazer isso, eles contando por altura e largura pela quantidade de medidas que ele tem ali, né? Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12x de altura, o que equivale à largura de S, 12 larguras de S no caso, 12 alturas de S, e a mesma quantidade eu tenho que ter para a largura, então seria 12 também. Aqui eu teria um quadrante já, que vai envolver o meu círculo. E esse círculo ele tem que ficar dentro desse quadrante, e é o que eu já fiz aqui, tá vendo? Ele encaixa lá em cima, aqui tem 12 de altura, 12 de largura. Como é um quadrado perfeito, teremos um círculo perfeito também. O mesmo eu faço com o círculo de dentro, tudo bem? Ele tem 7 de altura, por 7 de largura. E a mesma coisa acontece para todos os outros elementos. E eu vou fazendo o encaixe deles pouco a pouco. Se eu pegar esse Paradise aqui, por exemplo, para mostrar para vocês, vocês vão ver ó, que esse Paradise aqui, ele tem lá ó, alguns x de altura e alguns x de largura. Que nós vamos ver agora aqui. Ó. Ele tem uma unidade e 1/3 de altura, tá vendo? E o P ele tem 2 unidades e 1/4 da largura de S, tudo bem? E a rotação dele, que nós vemos lá, ela também é padronizada, tanto para esse texto quanto para essa faixa do estilo Vintage que fica lá em cima, tá vendo? Ela também fica em 12 graus. Isso eu posso fazer pela minha painel de Align Transform. Tudo bem? Eu posso modificar aqui ó, a rotação desses elementos por aqui. Tudo bem? Aqui são os ângulos de rotação deles. E aí eles dois entram também nessa mesma brincadeira para 12 graus cada um. Tudo bem? O mesmo acontece com todos os elementos. Eles têm que obter o mesmo padrão.
Depois que nós encaixarmos, fizermos o encaixe desse material de identidade na grade, vocês vão ver como é que ela fica certinha. Mas por que a gente faz isso? Essa identidade ela tem que ficar certinha porque nós precisamos depois determinar padrões de comportamento para ela, para que a gente possa fazer redução, fazer aplicação disso em outros materiais, por exemplo, como caneta, caneca, papel timbrado, folder, flyer, banner, enfim, e tudo o que for necessário para que essa identidade ela funcione. Depois de aplicar isso em cima da grade, nós podemos também fazer a seleção de cores. Para isso a gente precisa de um estudo básico de cores, para a gente poder saber aplicar essas cores, saber se essas cores funcionam para o nosso público-alvo, para que essa identidade ela seja funcional. Hoje, vocês vão fazer a aplicação dessa identidade visual, dessa mesma identidade visual em cima da grade. Bem, vocês vão construir uma grade para mim e vão fazer a aplicação dela em cima dessa grade. Vocês vão escolher uma unidade de medida, vão determiná-la como padrão, vão fazer a criação dessa grade e vão aplicar essa identidade visual em cima dessa grade. Desta forma, vocês já terão uma parte do guia de identidade visual para o cliente e para todos os meios de comunicação que vocês precisarem enviar isso. Depois que vocês fizerem isso, eu quero também que vocês criem uma amostra de cartão dentro do próprio Illustrator com as ferramentas padrões e básicas que vocês já aprenderam e criem um cartão de visita utilizando as mesmas cores que utilizamos para construir essa identidade visual, sempre utilizando as teorias de cores e de tipografia que a gente aprende. Tudo bem? E aqui eu criei uma amostra desse cartão e eu fiz a aplicação dele num mockup, que é o que nós vamos fazer na nossa próxima aula. Eu vou explicar para vocês como é que funciona o mockup. E é muito maneira essa interação que a gente faz do Illustrator com o Photoshop, que todo mundo acompanha essa mesma linha de raciocínio. O Photoshop acompanha o Illustrator e com isso a gente tem um material conciso no final para apresentar para o nosso cliente. É isso daqui, galera, que faz com que o cliente de vocês comprem alguma coisa. Tudo bem? Ele precisa ver algo tátil, ele precisa ver algo funcional, ele precisa ver algo em cima de alguma coisa. Nada estático é legal, e que cria essa interação com o cliente para a gente é a aplicação desse material no mockup. Isso é importante para ele, tá vendo? Nós podemos fazer até mesmo com um rascunho, tudo bem? Fazemos isso com os nossos objetos inteligentes, que são bem legais, e isso eu vou mostrar para vocês como é que funciona na nossa próxima aula. Tudo bem? Então a gente tem ali, ó, isso daqui é um objeto inteligente que também no programa em inglês chamamos de Smart Object, né? Que nós podemos entrar dentro deles e fazer a aplicação dentro deles. Só dar 2 cliques. Então, ok. Ele vai abrir para mim uma guia ao lado e tudo que eu quiser fazer a aplicação entra aqui dentro. Tudo bem? Eu vou inserir um arquivo qualquer aqui que eu tenha na minha área de trabalho, só para vocês verem mesmo como é que ele vai funcionar. Vou dar um inserir aqui. Opa, a máquina ficou um pouquinho lenta. Aqui eu vou inserir aquele material que a gente tinha lá, aquele papel de parede que vocês tinham visto lá na frente primeiro. Vou fazer uma aplicação básica dele aqui, só para vocês darem uma olhada mesmo em como é que funciona. Você entra dentro do objeto inteligente, você faz a alteração dentro dele. Você dá 2 cliques em cima dele, entra e faz a alteração dentro dele. E depois é só você dar um Ctrl S ou Command S se você estiver num laboratório Mac. E aí é só você vir em arquivo salvar, ou pode utilizar esse atalho que eu acabei de falar para vocês, Ctrl S ou Command S. E depois só voltar para a nossa guia e vocês têm lá, ó, a aplicação desse material em um mockup. Tá vendo? Não precisamos da mão dessa vez. Vocês podem alterar o mockup por aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho alguns desses mockups, eu vou fornecer eles para vocês na nossa próxima aula. E daí você tem um material conciso para mostrar para o cliente. A mesma coisa acontece quando a gente vai fazer com o cartão de visita. Entramos nos objetos inteligentes, Smart Objects, e dentro deles fazemos a modificação, damos um Ctrl S ou Command S. Voltamos e lá temos o material conciso para apresentar para o cliente. Bem, galera, espero que essa aula tenha sido produtiva para vocês. Eu espero que vocês consigam aplicar em cima fazer a grade e fazer a aplicação em cima da grade, o logo de vocês. E espero que na próxima aula vocês estejam aí para a gente aprender um pouco sobre Smart Objects, objetos inteligentes, tá bom? Fora isso, galera,
Beijo no coração e na alma. E até a próxima aula.